Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade aos processos de fundição, o processo que a gente vai ver agora, então, é o processo de fundição sob pressão. Ele é um processo muito semelhante ao processo de injeção de polímeros. Depois a gente vai ver, quando tratar do processamento de polímeros, nós vamos ver as particularidades do processo. Vocês vão acabar de cara já associando a esse processo de fundição sob pressão. Um inconveniente que aqui, quando a gente está trabalhando então com materiais metálicos, a gente vai ter um desgaste muito maior das matrizes metálicas, porque essas matrizes ao longo de diversos ciclos elas vão estar passando por diferenciais de temperatura, por pressões de injeção, que vão acabar desgastando essa matriz e levando a sua substituição. Em função das altas temperaturas que seriam prejudiciais ao desgaste das matrizes, a injeção desses metais ela vai ficar restrita aos materiais não ferrosos, por ter um baixo ponto de fusão, principalmente as ligas de alumínio e as ligas de zinco. O acabamento das peças nesse processo é um acabamento excelente, muito semelhante ao processo de fundição por cera perdida. Só que esse processo tem uma limitação que é o peso da peça, que ele vai ser definido em função da capacidade de fechamento da máquina. Então a máquina ela funciona com a matriz que ela se abre e fecha, né? E esse fechamento se dá de forma hidráulica. Então o peso da peça vai ser limitado pela capacidade da máquina de fechar essa matriz. A gente vai ver que a gente tem duas variantes desse processo de fundição sob pressão. Tem as máquinas que a gente chama de câmara quente, que são as que são mais empregadas nas ligas de zinco, que elas operam ali com pressões da ordem de 3 a 30 megapascal e obtém cerca de 7 a 10 injeções por minuto. Então, a cada 1 minuto, ela faz cerca entre 7 e 10 ciclos de injeção. Então, normalmente as matrizes elas são matrizes do tipo multicavidades. O que significa isso? Que uma mesma matriz ela tem diversas cavidades que vão gerar uma determinada peça. Então, a cada injeção a gente pode gerar lá, vamos extrapolar aí cerca de 50 peças por cada injeção. Então, em função disso, ele é um processo que tem uma altíssima produtividade, tem uma elevada produtividade. Ah, isso é interessante por quê? Porque como até agora a gente vem falando que todos os processos em que a gente tem que utilizar algum tipo de matriz metálica, ele só é justificado se a gente tiver uma produção em série, em larga escala, porque senão fica inviável a produção dessas matrizes, sei lá, para produzir 10, 20 peças, ou ter uma produção mensal aí de 200 peças. Então, para a fundição sob pressão se tornar viável, a gente tem que ter lotes superiores a, no mínimo, 5.000 peças. Sendo que uma dessas matrizes, fabricada em um aço resistente ao calor, vai ter uma durabilidade de 100.000 ou mais injeções. Então tem que ter em mente, quando a gente for ter que produzir algum tipo de peça, e, e a gente for ter que escolher qual o melhor processo, a gente tem que ter em mente essas questões de custos, além da qualidade da peça que a gente quer, mas principalmente a questão dos custos para não acabar tomando uma decisão que acabe inviabilizando todo o processo. Então eu comentei com vocês, a gente tem dois tipos, tem um processo de fundição sob pressão em câmara quente e tem outro que é em câmara fria. Cada um vai ser aplicado a diferentes metais. Então, características gerais do processo de câmara quente. O sistema de injeção, que está nesta parte aqui do nosso esquema,
ele encontra-se mergulhado no metal líquido e esse arranjo então vai permitir o enchimento do molde em curto tempo com baixa perda de temperatura do metal. Então o que isso significa? A gente já tem o nosso forno aqui, ó, junto à máquina injetora, né? E o forno ali está constantemente aquecendo esse nosso banho, esse nosso metal, e ele está sempre a uma determinada temperatura. Aí por esse orifício aqui na lateral desse pistão aqui, desse canal, melhor dizendo, uma vez que é feito que a matriz se fecha, é liberado, é aberto esse canal para o metal líquido entrar nessa região aqui da máquina. Uma vez que entra, então ele é fechado e o pistão vai ajudar a empurrar todo o metal nos dutos em direção à matriz. Esse processo então de câmara quente ele é muito utilizado para ligas com baixos pontos de fusão, zinco, estanho, chumbo, o magnésio. Uh, a limitação desse processo é a produção de peças de cerca de até 23 quilos, mas como eu falei, a limitação ela se baseia muito na capacidade de fechamento da matriz, né? Então isso vai ser determinado pelos hidráulicos da matriz, mas normalmente é até cerca de 23 quilos. Ligas de alumínio também podem ser fundidas por esse processo. A diferença é que a gente vai utilizar uma pequena variação, o dispositivo vai ser sem êmbolo e vai ser à base de ar comprimido. Então aqui para a gente ter em mente os componentes desse processo. Então a gente tem o nosso forno, vai ter um cilindro hidráulico para empurrar esse pistão que vai ajudar a carregar então o metal fluido para dentro da matriz. Tem uma região muito importante que a gente chama ali de pescoço de ganso, que é essa região inclinada de subida aqui. O bocal, que é onde faz a alimentação da nossa matriz. O semi-molde fixo, que é uma das partes da matriz do molde ali, ela é fixa na máquina, enquanto que a outra é o semi-molde ejetor, que vai ser, esse sim, ele vai ser móvel e vai ser responsável então pela ejeção das peças. Então, sistemas de injeção do tipo câmara quente. Tem vários sistemas. Um à base do êmbolo, que é o que a gente viu ali. Outro por imersão à base de ar comprimido. Então, a gente vai inserir ar comprimido nesse sistema e esse ar vai ser responsável, então, pela transferência do metal líquido até a matriz, até o molde. E também tem um sistema à base de ar comprimido com válvula submergida. Nesse caso, para a utilização então nas ligas de magnésio. Então, parâmetros desse processo, então, pressão de injeção ela pode variar então de 50 a 130 kg por centímetro quadrado. Quantidade de metal varia de acordo com o tamanho do pescoço de ganso ali, né? Em função da inclinação e do comprimento dele, vai variar essa quantidade de metal. Produtividade de 50 a 500 tiros por hora. E máquinas especiais, aí a gente está falando em alta produção, vão ter entre 2.000 e 5.000 tiros por hora. Os materiais, então, que compõem essa nossa máquina de fundição. Então, a gente falou ali do pescoço do ganso, ou colo de cisne, tem vários nomes bem engraçados. Normalmente ele é feito de ferro fundido cinzento ou nodular, ou até mesmo de aço. A escolha desse material vai variar muito em função do tipo de metal que a gente vai estar fundindo, da pressão e dos custos, né? Tudo hoje em dia é referente a custo. A camisa e o bico ali vão ser feitos então em aço H13, aço ligado nitretado ou então em aço inox. As peças, elas, como a gente viu ali, elas estão sempre sujeitas ao calor, atrito e a uma pressão mecânica desse pistão, né?
Uma camisa, então, ela pode durar até cerca de 2.000 horas de trabalho. O pistão normalmente ele é feito em ferro fundido cinzento. Agora o processo de fundição sob pressão em câmara fria. Então, de cara, a gente já observa uma enorme diferença, né? Olhando aqui para o esquema do maquinário. A gente não tem mais um forno acoplado a esse sistema de injeção. A gente tem uma figurinha de uma colher alimentando esse processo, mas obviamente isso pode ser feito de outras formas, né? Então isso é um pouquinho diferente. Então o sistema de injeção ele não fica mergulhado no metal líquido, como a gente percebe ali, esse metal líquido ele é adicionado, aí o sistema de injeção está à parte ali, vai acabar executando o processo. Ele é um processo cada vez mais utilizado em função das exigências de qualidade. Então esse processo ele dá uma qualidade melhor, um acabamento melhor das peças, e em função disso ele está sendo mais utilizado. É utilizado muito para ligas com maiores pontos de fusão, então cobre, alumínio, magnésio e zinco são as principais ligas. Então aqui a gente se atentando então ao esquema da máquina, a gente tem o nosso cilindro hidráulico ali, vai ter o pistão de pressão. Essa parte aqui o mecanismo é o mesmo, né? A questão está aqui no cilindro de pressão. Lá a gente tinha um forno, que aquele forno nos dava o metal líquido, alimentava esse sistema. Aqui vai ser diferente, vai ser uma alimentação externa. Então, pode ser alimentado através de panelas, de cadinhos, de colheres transportadoras, de sistemas eletromagnéticos, enfim, tem uma infinidade de formas que a gente pode alimentar esse cilindro de pressão. A única preocupação é com a perda de calor ao longo desse transporte. A gente não pode ter perda de calor a fim de evitar que parte do metal se solidifique antes do momento exato, que é quando ele está dentro do molde. Então, um erro nessa etapa aí, a gente vai acabar colocando inúmeros defeitos lá dentro do nosso fundido. Vai ter lá defeitos de gota fria, problemas de defeitos de solidificação. Isso aí não é interessante. Então, esse é o cuidado essencial que a gente tem que ter. Então, a nossa matriz ali vai ter uma placa fixa, vai ter as suas cavidades, obviamente, o sistema molde ejetor e uma placa extratora móvel para conseguir então retirar a nossa peça da matriz. Então, sistemas de alimentação eu acabei já falando, mas a gente tem ali manual com uma colher, são processos mais artesanais. Na realidade, nem é muito utilizado mais esse tipo de alimentação. Como a gente viu, a gente tem que ter alta produtividade e não é interessante em sistemas de alta produtividade tu estar alimentando ele com uma colher ali. Pode ser alimentado então por fornos basculantes e canais de alimentação, com cadinhos hermeticamente fechados para que atuam com uma pressão pneumática sobre o banho e também melhoram, eles inibem parte da perda de temperatura por meio de uma bomba eletromagnética, então para levar esse metal líquido até essa região de dosagem, ou então por um braço mecânico, por um robô com um dosador. Então esse robô ele tem um dosador, é definido X litros lá que ele deve fazer essa dosagem, ele faz. No momento que preenche, ele vai lá e derrama então no bocal de alimentação do cilindro. Então o sistema de injeção ele tem uma produtividade de 2 a 5 injeções por minuto, né? Em comparação com o sistema quente, ele é um pouquinho mais lento, tem menos ciclos, até em função dessa questão de transporte, que é separado, né? Então ele tem uma capacidade, uma produtividade ligeiramente inferior. O acionamento do pistão ele é feito por pressão de óleo ou por água.
As pressões de injeção elas estão ali na casa dos 560 a 3.000 kg por centímetro quadrado. E a velocidade de injeção na faixa de 0,1 a 7 metros por segundo. Então, a sequência de trabalho de uma máquina dessa. Tudo parte a partir do fechamento do molde, né? No momento que fecha o molde, a gente introduz o metal na câmara de pressão. O pistão tem a sua ação e faz a injeção do metal nessa matriz. A gente faz depois de esperar o tempo de solidificação, a gente faz a abertura do molde. Se essa peça tem machos colocados ali, a gente faz a extração desses machos. Depois a expulsão ou extração da peça fundida. E aí então ocorre o retrocesso do êmbolo de pressão. Então eu venho falando em matrizes, 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 porque é o nome que a gente dá nesse caso aos moldes metálicos. A gente tinha lá nos outros processos moldes normalmente em areia, né? Aqui não, aqui a gente tem um molde metálico que a gente vai chamar a partir de agora de matriz ou matrizes. Então as matrizes elas são geralmente construídas em duas partes, que são fechadas hermeticamente, no momento do vazamento do metal líquido. Então o metal, uma vez que a matriz é fechada, ele é bombeado até a cavidade dessa matriz, com uma pressão suficiente para preencher totalmente todos os espaços e cavidades da matriz. Isto é muito importante. Tem que ter uma pressão adequada para que o metal realmente ele consiga atingir todos os pontos da matriz. Senão, se a gente tiver uma pressão inferior, uh, parte dessa matriz não vai ser preenchida, então a gente não vai ter a nossa peça ou vai ter defeitos na nossa peça. Se for colocado pressão em excesso, a gente uh, vai acabar gerando danos nessa nossa matriz e em todo o sistema, né? Porque a gente vai estar trabalhando com uma sobrepressão. Então, a pressão é mantida até que o metal se solidifique para evitar a formação de defeitos, como os rechupes, ali, defeitos de contração do metal. A matriz é então aberta, a peça é ejetada por meio de pinos acionados hidraulicamente. Então, na própria matriz ela já tem alguns pinos. Uma vez que solidifica, os hidráulicos desses pinos são acionados e os pinos acabam ejetando a peça. Então, muitas matrizes elas são refrigeradas à água. Uma para evitar o superaquecimento da matriz, né, controlar o gradiente térmico dessa matriz, aumentando sua vida útil e também evitando defeitos nas peças. Então, defeitos ali de queima do metal, sobreaquecimento da matriz. Ele é um processo que permite então a fabricação de peças mais complexas, né? Tudo vai depender da tua matriz e de paredes mais finas que os processos por gravidade. Vantagens da fundição sob pressão. Então, algumas vantagens. Peças de ligas como de alumínio fundidas sob pressão vão apresentar maiores resistências do que as fundidas em areia, muito em função do controle que a gente pode ter também da solidificação nesse processo. Possibilidade de produção de peças com formas mais complexas do que a fundição em areia, isso é evidentemente, e a gente projeta a nossa matriz em função disso. Possibilidade de produção de peças com paredes mais finas e tolerâncias dimensionais mais estreitas. Se comparando com. Não tem nem comparação na realidade com o processo de fundição em areia. A gente está falando de um processo com uma maior tecnologia que nos permite, então, tolerâncias dimensionais mais estreitas. Alta capacidade de produção, a gente viu que cerca de até 10 ciclos por minuto, né? E aí, se pensar que cada matriz pode comportar ali 50 peças, 100 peças, então a produção é muito alta. E alta durabilidade das matrizes, a gente viu lá mais de 100.000 ciclos de utilização. Então a durabilidade delas é bem boa.
Desvantagens do processo. Limitações do emprego do processo, né? Então a gente viu que a gente utiliza para ligas não ferrosas, então tem essa limitação aí. Limitação do peso das peças, a gente falou lá até cerca de 23 quilos, mas raramente a gente supera os 5 quilos, então normalmente são peças pequenas. Algumas vezes pode gerar uma retenção de ar no interior das matrizes, o que vai originar peças incompletas ou porosidades no fundido. E a gente viu que a principal desvantagem é o alto custo de equipamento, dos acessórios como as matrizes, o que vai limitar o seu emprego em grandes volumes de produção. O que limita o seu emprego a grandes volumes de produção. Então, na realidade, só é viável se a gente tiver um grande número de peças a ser produzidas. Então, agora a gente vai ver um trechinho de um vídeo do Telecurso 2000, que ele é bem didático, a gente consegue ver tudo isso que a gente abordou para o processo de fundição sob pressão. No processo de fundição sob pressão, o metal líquido é forçado a entrar no molde. Sabe como isso acontece? O metal é injetado no molde, que também pode ser chamado de matriz sob pressão. Essa pressão é suficiente para preencher todos os espaços e cavidades da matriz. E ela é mantida até que o metal se solidifique. Daí então, a matriz é aberta e a peça é ejetada por meio desses pinos, que são acionados por mecanismo hidráulico. Como você deve estar imaginando, as matrizes aguentam uma grande pressão nesse tipo de fundição e podem suportar ao longo da sua vida útil até 1 milhão de injeções. Não é nada fácil, hein? A pressão nos moldes é para arrebentar. Agora, também não deve ser nada fácil para o pessoal que trabalha ali. Mas conforme o caso, o processo é automatizado, né? Tem 2 tipos de máquinas que fazem a fundição sob pressão automaticamente. A máquina de câmara quente e a máquina de câmara fria. Na máquina com câmara quente, a gente usa um equipamento de injeção que está dentro do cadinho, onde fica o metal líquido. Lá dentro, um pistão hidráulico desce e força o líquido a entrar num canal que o leva até a matriz. A pressão do pistão faz com que todas as cavidades da matriz sejam preenchidas, formando a peça direitinho. Depois, o pistão volta à posição original. Mais metal líquido entra na câmara, a peça solidificada é extraída da matriz e o processo começa de novo. Você está vendo aí as 2 placas da máquina, a fixa e a móvel. Na fixa fica uma das metades da matriz, mais o sistema de injeção do metal. Na móvel fica a outra parte, a outra metade da matriz, mais o sistema de extração da peça e o sistema de abertura, fechamento e travamento da máquina. Agora, quando a liga se funde a uma temperatura mais alta, a gente usa a máquina de fundição sob pressão de câmara fria. Essa máquina é usada principalmente na fundição de ligas de alumínio, magnésio e cobre. O princípio de funcionamento é parecido com o da máquina de câmara quente. A diferença é que o forno que contém o metal líquido fica numa unidade independente. Assim, o sistema de injeção não fica junto do banho de metal. Legal, Ananias. Mas eu ainda não entendi bem quais são as vantagens dessa fundição sob pressão. Sem problema. As vantagens são as seguintes. A fundição sob pressão para peças como as ligas de alumínio oferece maior resistência do que a fundição em areia. As peças fundidas sob pressão também podem receber tratamento de superfície com mínimo preparo prévio. Ela oferece também a possibilidade de produzir peças com formas mais complexas, assim como peças com paredes mais finas e tolerância dimensional mais estreita. Sem falar na alta capacidade de produção desse processo, ou na alta durabilidade das matrizes, como você já sabe. Eu já sei sim, mas e as desvantagens? Quais são? Esse processo tem limitações no uso. Ele é usado basicamente para ligas não ferrosas. Tem também limitações no peso das peças, que raramente passam de 5 quilos.
Além disso, a fundição sob pressão provoca retenção de ar nas matrizes, causando problemas de acabamento. E tem um alto custo, tanto do equipamento quanto de seus acessórios. Por isso, ela só é economicamente viável para a produção em grandes volumes. Grandes volumes, né? Tá bom. Mas então onde é que se usa esse tipo de fundição assim, em larga escala? Bom, na indústria automobilística, por exemplo, muitas peças para automóveis são produzidas nesse processo. Fechaduras, maçanetas, carcaças, algumas caixas de câmbio. Olha, a indústria aeronáutica também usa muito, especialmente para peças em ligas de alumínio e magnésio. Ah, então esse tipo de fundição é super importante para a indústria, né? Ah, e bota importante nisso, Caio. Por isso, acho bom o pessoal estudar direitinho essa lição, né, Ananias? É isso aí, mas antes vamos conferir a revisão. Bom, pessoal, então o próximo processo de fundição por centrifugação. Então, esse é um processo que ele é comumente utilizado para a produção de tubos, que são normalmente tubos de ferro fundido nodular, ali que são utilizados principalmente no transporte de água e esgoto, são tubos sem costura, a fim de suportar, né, as pressões que essa água, esse esgoto vão exercer sobre ele, e com elevada produtividade. Então tem produção de cerca de 100 tubos por hora. Então o tubo ele é obtido a partir do vazamento do metal líquido no molde, que normalmente é um cilindro oco. E esse molde então ele está girando ali com a velocidade de cerca de 400 até 2000 RPM, 2000 rotações por minuto. Então, o fato desse processo, desse tubo, desse cilindro oco girar a essa velocidade, vai começar a gerar uma força centrífuga, que vai ser suficiente não só para que o metal não só escorra, mas também que ele garanta então uma macroestrutura colunar praticamente livre de defeitos. Então são dois pontos positivos. Essa força faz com que o metal atinja todas as regiões do cilindro, né? E também ele controla a estrutura de solidificação. Então, outra aplicação além dos tubos de água e esgoto, eles podem ser utilizados para tubos na indústria petroquímica e também para a produção de cilindros laminadores para as usinas siderúrgicas, né? Na realidade, para os setores de conformação dessas usinas. Então, cilindros ali com dupla camada e até cerca de 9 toneladas cada cilindro. Também na área de materiais não ferrosos, a gente utiliza esse processo de fundição por centrifugação, principalmente na produção de buchas e mancais em ligas de cobre. Então, nesse processo aí, o molde ele tem um movimento de rotação, né? O molde vai ser o nosso cilindro e ele vai ter que girar para produzir essa força centrífuga. Essa força centrífuga vai fazer com que o metal líquido vá de encontro a todas as paredes do molde, onde ele vai solidificar. Formas cilíndricas ou simétricas podem ser produzidas por esse processo, normalmente as cilíndricas. O cilindro que atua como molde, ele é rodeado por uma camisa de água. Essa camisa de água que vai gerar, vai ser responsável pela extração de calor desse molde, né, e pelo processo de solidificação. A força gerada então por essa rotação ajuda com que o metal vazado sob uma pressão preencha pequenas seções e se mantenha com um bom contato entre a moldagem e o metal. Nesse processo a gente tem um elevado fluxo de calor que vai escoar proporcionalmente, que vai proporcionar uma redução do tempo de solidificação. Então, muito em função da velocidade com que esse cilindro gira e que o metal vai atingindo as paredes do cilindro, essas paredes na parte externa estão em contato com água, o que vai reduzir em muito o tempo de solidificação, ele vai solidificar muito mais rápido, resultando então em melhores propriedades mecânicas desses fundidos. Então, eram fabricados principalmente os tubos para suprimento de água, né? Hoje em dia
eles estão entrando um pouco em desuso, né? Mas eles eram feitos dessa forma. E os tamanhos, então, dos tubos dos objetos que a gente pode produzir podem chegar até um diâmetro máximo de 3 metros e um comprimento máximo de 15 metros. Então a gente produz aí objetos bem grandes. Agora então a gente vai ver um outro videozinho de uma indústria, se não me engano, uma indústria americana, que mostra bem a produção desses tubos. Chances are you use ductile iron pipe every day and don't even know it. The underground pipes that transport a city's drinking water are cast from ductile iron. So are the sewer pipes that take away household waste. Ductile iron is more flexible than ordinary gray iron. Under pressure, it will bend before it breaks. Ductile iron pipes are made of 90% recycled metal and have a lifespan of hundreds of years. Production begins in the pipe factory's scrapyard. These old cars are on their way to a shredder that chews them up into little bits. The factory sorts the bits by material. It discards the plastic. Então nesse primeiro momento ele está mostrando ali que esses tubos eles podem ser produzidos a partir de materiais reciclados. Esse é um forno, é um equipamento do tipo Schroeder, que faz justamente essa separação. A gente até comentou lá na parte da siderurgia lá, que tinha a sucata a partir do Schroeder. Então ela faz todo esse processo de moagem aí, separação dos materiais magnéticos. Aí parte para a etapa das panelas lá do forno elétrico. The iron and steel liquefy while impurities are carried away. Workers then add magnesium. This turns the metal from ordinary gray iron into stronger, more flexible ductile iron. The molten iron travels down a trough into a casting machine. It enters a spinning mold where centrifugal force spreads the iron against the mold walls. A cooling system chills the walls and the iron solidifies within seconds. Then, an extractor pulls out a 20-foot long cast iron pipe, the standard industry length. Before each casting, workers insert a round form called a core into one end of the pipe mold. The molten iron fills the void between the core and mold, forming a flared edge called a bell. The core also seals off that end of the mold, preventing molten iron from flying out during casting. When it's time to connect the pipes, installers will fit the bell of one pipe over the straight end of another. A rubber gasket seals the link together. The casting machine can make pipes of different diameters by changing the size of the mold inside. After the pipe is extracted, inspectors weigh it and measure the wall thickness to be sure everything meets specifications. Then, on the bell end, they remove the core. Since it's made of sand and plastic resin, it simply disintegrates. This factory makes pipes in several diameters, but regardless of size, the casting process is always the same. It just takes less time with smaller pipes because they harden faster. A freshly cast pipe is around 1500 degrees Fahrenheit, but it cools quickly after leaving the mold. Such rapid cooling makes the iron brittle, so the pipe goes directly into a gas-fired annealing furnace that reheats it to 1700 degrees Fahrenheit. This alters the internal structure of the iron, making it strong and flexible. The pipe then runs through a cooling chamber that showers it in cold water. To prevent the iron from corroding, the inside gets sprayed with cement, building up a lining 1/8 of an inch thick.
Then, the pipe is spun for a few seconds to smooth out the cement. The entire pipe is painted inside and out. This seals the surface, enabling the cement to cure over the next 24 hours. It also provides some extra rust protection. Finally, a robot paints a stripe around the straight end of each pipe. This is a depth guideline, so installation crews know when they've inserted the straight end of one pipe as far as it can go into the bell end of another. Bom, então esse foi o processo de fundição por centrífuga. A gente viu ainda no final do vídeo ali que uma questão bem interessante que agora estão sendo aplicados internamente a esses dutos uma camada de cimento ali, o que evita então um pouco a corrosão desse tubo em função da passagem da água. Então a gente viu ali que ele derrama então esse metal líquido dentro de um cilindro que está girando a uma determinada velocidade. Essa velocidade gera a força centrífuga que vai então empurrar esse metal líquido para as paredes do tubo. As paredes desse tubo externamente elas são resfriadas com água. Uma vez então que preenche todas as paredes e que é resfriado, esse tubo é retirado lá de dentro. E aí vai para uma etapa ali de rebarbação, né? Tirar aquelas rebarbas da ponta do tubo. E depois sim, vai para outras etapas, pode ir para outras etapas de tratamento térmico ou algum tipo de tratamento de superfície. Um outro processo de fundição, embora a gente muitas vezes não fale que ele é um processo de fundição, a gente associe ele lá à indústria siderúrgica, mas na realidade ele também é um processo de fundição que é o lingotamento convencional. Então a gente viu lá que depois do refino do aço e tudo mais, a gente acerta a composição dele, a gente vaza o conteúdo daquela panela para um sistema de lingotamento. Esse sistema ele pode ser então um lingotamento convencional ou então um lingotamento contínuo. Então a gente tem a nossa panela lá com a presença de uma válvula e um sistema de movimentação de um tampão e uma válvula de gaveta. Esse sistema ele vai ser responsável então por alimentar as lingoteiras, né, que vão sim transformar o nosso aço, que até então está líquido, em um produto sólido. Então, antes de cada utilização, a panela também é aquecida para evitar o choque térmico no revestimento, que a gente falou que isso era uma característica bem importante dessas panelas, e também para evitar que haja um resfriamento rápido do aço líquido. O lingotamento convencional ele pode ser direto ou indireto, como a gente já viu. No primeiro caso, que é o lingotamento direto, a gente preenche as lingoteiras de forma individual, mediante a abertura sucessiva das válvulas da panela, tomando-se a precaução então por manter o jato bem centrado. Já no lingotamento direto, a gente vai encher vários lingotes ao mesmo tempo através de um canal central de alimentação, adotando o princípio dos vasos comunicantes. Então é isso aqui. A gente tem no lingotamento indireto um canal de enchimento e um canal de ataque, né? E a gente pode preencher diversas lingoteiras ao mesmo tempo. Lá temos a nossa panela, a haste do tampão que abre e libera o fluxo do metal, as placas de vedação. Já no direto não, a gente tem a panela alimentando ali uma única lingoteira, né? Com preenchimento pelo centro dessa lingoteira. Vantagens do lingotamento indireto. Então isso a gente já viu também, menor turbulência do molde. No lingotamento direto, em função de ter alimentação direta, como o nome diz, esse metal líquido ele cai a uma velocidade bem elevada. E ao chegar no fundo da lingoteira, gera uma certa turbulência, né? Então na indireta isso não acontece.
porque a gente tem canais que vão alimentar e vão minimizar esses efeitos de turbulência. Menores vazões de lingotamento, no caso do lingotamento indireto, ausência de borrifos, temperaturas finais de lingotamento mais elevadas e proteção, então, do aço no molde contra a atmosfera. Então, para melhorar a vida útil dessas nossas lingoteiras aí que estão em contato com aço líquido em alta temperatura, normalmente se faz a pintura interna dessas lingoteiras com tintas à base de grafite, alcatrão, melaço ou outro tipo de produto comercial aí que sirva para esse tipo de proteção. Então, essa pintura normalmente é feita em suspensão em água para evitar a aderência de óxidos às paredes e reduzir então a oxidação das gotas frias, o que impediria sua reabsorção pelo metal líquido que sobe na lingoteira. Então, é evitar então que o metal líquido ele seja contaminado com a presença de óxidos ou de gotas frias que se formam nas paredes da lingoteira. Com isso, a gente acaba então aumentando a vida útil dessa lingoteira. Então, para o vazamento direto, as lingoteiras elas são postas em placas de ferro fundido, que são os assentos, com cerca de 250 a 330 milímetros de espessura, e são colocados então sobre a área de lingotamento. E esses assentos também vão ser responsáveis pela vedação entre a lingoteira e a área, né? Então essa vedação ela pode ser feita entre a lingoteira e o assento por um cordão de amianto. Não é recomendado o uso de argila refratária devido ao risco de inclusões da umidade. Então essa argila ela pode reagir com o metal líquido e levar inclusões para esse metal. E também normalmente ela, como ela é úmida, né, pode gerar vapor de água e gerar defeitos então no nosso lingote. Lingotamento contínuo. Lingotamento contínuo, como a gente viu lá na aula de siderurgia, ele corresponde por 80% de tudo que é lingotado. Então, a função básica a gente viu lá que era interligar a cearia aos processos de transformação mecânica, lá, de conformação, né? Transformando o aço líquido em semiprodutos sólidos ou produtos acabados. Então, esse processo ele tem o fundamento dele na extração de calor, esse calor contido no aço. Uma vez que é vazado, esse aço já vai cair no molde, esse molde é resfriado à água. E esse resfriamento aí vai seguindo o ciclo, né? Conforme o metal vai descendo nesse molde, ele vai sendo cada vez mais resfriado, provocando uma solidificação progressiva das paredes para o núcleo da peça do lingote. Então, o lingotamento contínuo ele tem as seguintes operações. Primeiro, o fluxo do metal líquido através do distribuidor para alimentar o molde, né? A gente viu lá que era o Tandish. A formação de uma casca solidificada no molde em cobre resfriado à água. Extração contínua da peça pelos rolos. Remoção do calor do núcleo ainda líquido por meio de chuveiros de água de resfriamento. E por fim, o corte no comprimento desejado e remoção das peças. Então aqui um esqueminha, a gente já viu lá, né? O aço ele vem na panela onde foi acertada a composição química dele, vai cair ali no Tandish, que é o distribuidor, vai passar por uma região ali de umas placas de cobre, que tem um agitador magnético também, né? E daí então ele já entra na lingoteira onde tem a barra falsa e começa então a solidificar. Essa lingoteira ela tem diversos pontos onde é borrifada água, né, nessa placa e aí a placa vai sendo refrigerada. E por fim a gente tem lá uma tesoura que vai cortar essas placas conforme as especificações. Vantagens do lingotamento contínuo.
Então, aumento substancial no rendimento e na transformação de metal líquido em produtos semi-acabados. Extinção de muitos custos da aula de vazamento, incluindo as lingoteiras, que a gente tinha que ter diversas lingoteiras para ter uma produção boa, né? Cabeças quentes, pontes, estripadores de lingote, enfim, todo um setor a mais que é utilizado para o lingotamento convencional. Eliminação do forno de poço, onde era controlado então a solidificação dos lingotes, e também do laminador desbastador. Melhoria da qualidade interna do aço, o que resulta de uma solidificação mais rápida e numa estrutura de solidificação equiaxial. Melhor superfície da peça, eliminando as escamas, dobras consequentes do vazamento e da laminação primária. Então, eliminação de defeitos. E agora vamos ver mais um vídeo bem legal sobre esse processo de lingotamento contínuo. O lingotamento contínuo é responsável pela transformação do aço líquido em placas. O processo inicia-se no recebimento do aço líquido nas torres giratórias. Após o giro da torre, a válvula da panela é aberta e ocorre a passagem do aço líquido para o distribuidor. O fluxo de aço do distribuidor para o molde dá início à formação das placas através da refrigeração controlada das paredes do molde, permitindo o controle eficiente da espessura de solidificação. A operação do lingotamento é toda automatizada pelos sistemas informatizados, que garantem um eficaz controle de qualidade das placas. Após o lingotamento, as placas são cortadas e seguem para a unidade robotizada de marcação, recebendo a identificação. Na sequência, as placas seguem para a área do rebarbador, onde são removidas as rebarbas geradas no processo de corte. Na linha da mesa de rolos, do lingotamento contínuo, as placas são pesadas e em seguida são transportadas pelas pontes rolantes para os vagões. Empilhadas sobre os vagões, as placas são encaminhadas para a área da laminação de tiras a quente, LTQ, ou para os clientes da CST. Bom, então pessoal, agora a gente encerra os tipos de processo de fundição com lingotamento contínuo. Então, a partir do próximo vídeo, a gente já vai estar na etapa de projeto de fundição, onde a gente vai ver todos os cuidados que a gente tem que ter no momento do projeto da peça, dos canais de alimentação, descida e ataque, e também vamos ver também a parte de dimensionamento de macelotes. É isso aí, obrigado por todo mundo que prestou atenção no vídeo até agora e bons estudos.